Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias de hoje do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, dá o like no vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol, dos esportes em geral. Compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história, desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco. De vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama nesse dia de hoje, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Não é uma segunda-feira fácil para nós vascaínos, para a imensa torcida do Vasco. Uma segunda-feira após Vasco perder ontem de 1-0 para o Flamengo no Maracanã. Jogo que o Vasco jogou melhor, criou mais chances, buscou mais a vitória. O Vasco merecia um resultado melhor, merecia a vitória. Na pior das hipóteses, na minha opinião, o Vasco merecia um empate. Então não é uma segunda-feira fácil para nós vascaínos. E subi um vídeo mais cedo aqui no canal. Hoje, né, às 15 horas eu subi um vídeo aqui no canal analisando o jogo de ontem. E agora aqui vou começar dando uma continuidade ainda analisando o jogo de ontem, dando continuidade ao outro vídeo, no qual eu falava sobre as substituições do Ramon. E aí, quando o Ramon coloca Jair, como eu falei no outro vídeo, nada contra a entrada do Jair, porém o Ramon tira o Zé Gabriel. Na minha opinião, o Zé Gabriel não poderia sair. O Ramon ali, ele dá uma de Barbieri, né? O Ramon ali, ele dá uma barbierizada. E aí ele bota o Jair no lugar do Zé Gabriel. Na minha opinião, o Jair poderia até entrar, mas no lugar de outro jogador mais pra frente ali. Não no lugar do Zé Gabriel. E ele coloca o Luco Orelhano no lugar do nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. E ali eu liguei o sinal de alerta, eu falei, não tem como, o Vasco vai piorar. E na minha opinião o Vasco piorou. E o Flamengo se aproveita disso na hora, porque os jogadores, na minha opinião, os jogadores sabem, né? Os jogadores pensam isso ali dentro de campo. Então, na minha opinião, os próprios jogadores do Vasco, quando vê a entrada do Jair no lugar do Zé Gabriel, que estava sendo fundamental ali no sistema defensivo do Vasco, no momento que o Vasco era melhor no jogo, o Zé Gabriel estava sendo fundamental. E Orelhano no lugar do Payet, os próprios jogadores do Vasco sabem que o time vai piorar, e isso dá uma desestabilizada, na minha opinião. E os jogadores do Flamengo é a mesma coisa. Os jogadores do Flamengo caramba, os
Os caras estão ali sentindo o jogo. Os jogadores do Flamengo olham e falam, caramba, ele tirou o Zé Gabriel, que era o cara ali, sistema defensivo ali do Vasco, que estava peça fundamental ali para o Vasco estar melhor no jogo naquele momento. Na minha opinião, o gol do Vasco estava madurinho, o gol do Vasco estava madurinho até o Ramon fazer essas substituições. E aí para mim não tem coincidência. O Flamengo logo vai para cima, se aproveita e faz o gol. Olhem bem o lance, torcida do Vasco. Olhem o lance, o Jair vira a cara na hora do chute do Gerson, a bola resvala no Jair e mata o Léo Jardim no lance. O Jair ele entra num outro ritmo, destoando do restante. Eu acho o Jair um grande... Perdão. Eu acho o Jair um grande jogador. Porém, ele entrou na velocidade abaixo do restante do time do Vasco. Eu tenho certeza que o Zé Gabriel cortaria aquela bola ali, como vinha fazendo. Talvez o Flamengo nem tivesse aquela chance ali com o Zé Gabriel. Como eu falei, botava o Jair mais na posição de um outro jogador mais para frente. E o Luco Aureliano jamais, na minha opinião, o Luco Aureliano não tem mais condições de vestir a camisa do Vasco. É um jogador frouxo, nem acho ele ruim. O Luco Aureliano é um jogador frouxo, chegou no início do ano, não se adaptou, é um jogador frouxo. Eu torço pro Vasco vender esse jogador, emprestar, sei lá, que ele siga a vida dele em outro lugar. Assim como o Puma Rodrigues. E aí quando ele bota Puma Rodrigues, aí, meu amigo, aí, na minha opinião, não tem como o time não piorar. É óbvio, na minha opinião, é óbvio que o time vai piorar. Porque são dois jogadores que, na minha opinião, não têm mais condições de vestir a camisa do Vasco, seu Luco Aureliano e seu Puma Rodrigues. Eu torço pro Vasco negociar esses jogadores. E aí, na minha opinião, depois vendo o restante do jogo, só se concretiza o que eu pensei na hora que eu vi essas alterações. Para mim, na minha opinião, o Vasco piora. E assim, para colocar esses dois jogadores, o Aureliano e Puma Rodrigues, se eu fosse treinador do Vasco, eu prefiro não fazer a substituição. Eu acho que o Vasco teria mais chances. Porque o Vasco perdeu o jogo. O Vasco perdeu o jogo. Ele faz as alterações e o Vasco perde o jogo depois das alterações. O Vasco muda, o Vasco piora. Como eu falei, você olha, vê os jogadores que estão saindo e os jogadores que estão entrando. Na minha opinião, não tem como o time não piorar. É óbvio que o time vai piorar. É óbvio que o time vai piorar, não tem mágica, não tem mágica. O que o Luco Aureliano, o que Puma Rodrigues entregaram até hoje com a camisa do Vasco, torcedor do Vasco. Os jogadores não têm mais condições de vestir a camisa do Vasco. Torço pro Vasco negociar esses jogadores. E aí, se eu sou o treinador, se eu olho pro banco e as opções são esses jogadores, eu prefiro deixar os que estão em campo, com o time jogando bem. O Vasco estava dominando o jogo, mesmo que mais cansados. Eu acho que o Vasco teria mais condições ou de alcançar a vitória, porque o gol do Vasco estava madurinho, na minha opinião, e o Vasco estava dominando o jogo até as substituições. Ou, na pior das hipóteses, o Vasco não perdeu o jogo, sair com 1 ponto. Na minha opinião, o Vasco perde o jogo por causa das alterações. Saem jogadores e entram outros jogadores piores e o time piora. E como eu falei, isso, na minha opinião, desestabiliza o próprio time do Vasco. Os jogadores que veem, os jogadores sabem, eles não vão falar, é um grupo, eles não vão falar, sou fã do Ramon Dias, não é de hoje, não sou fã do Ramon Dias agora, porque ele é treinador do Vasco. Sou fã do Ramon Dias desde lá da época que o Vasco ganhou a Libertadores em 98, que o Vasco elimina o River Plate na semifinal. O treinador do River Plate era o Ramon Dias. O time do River Plate era muito bom, taticamente excepcional, a pegada dos jogadores do início ao fim. Só Deus sabe como o Vasco foi uma final antecipada. Só Deus sabe como o Vasco eliminou o River Plate na semifinal da Libertadores de 98. Eu fui naqueles jogos da Libertadores em São Januário, eu fui na semifinal contra o River Plate em São Januário.
Eu fui na final, eu fui naqueles jogos. Sou fã do Ramon Dias desde aquela época. Porém, ontem, na minha opinião, ele deu uma barbierizada. Ele deu uma de Barbieri, do estagiário. Deu uma do estagiário que entregou o nosso clube nas mãos do Ramon Dias, com inacreditáveis 9 pontos conquistados em 14 jogos. Uma vergonha. Um desempenho pífio desse cidadão, do estagiário, no comando do nosso Vasco. Entendeu? Então é isso. Se fosse para botar Puma e Orelhano, Ramon, era melhor para ter deixado os caras que estavam. Eu acho que o Vasco não perderia o jogo. Na minha opinião, o gol do Vasco estava madurinho. O Vasco não perderia o jogo. Se o Vasco não fizesse o gol, não ganhasse o jogo, na pior das hipóteses, na minha opinião, o Vasco não perderia o jogo. Se o Ramon não tivesse feito as alterações que ele fez, eu entendo, sou fã do Ramon, treinadoraço top argentino. Agora temos um treinador à altura do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Eu entendo, respeito. O Ramon queria ganhar o jogo. Na cabeça do Ramon, as alterações iam... Ele queria oxigenar o time. O Flamengo mexeu no time, oxigenou o time. Porém, o banco do Flamengo é muito bom. O banco do Flamengo, os jogadores que entraram no Flamengo, todos eles têm condições de serem os titulares do Vasco. A verdade é essa. Então, eu entendo o Ramon, ele queria ganhar o jogo na cabeça dele. As alterações era para oxigenar, já que o Flamengo oxigenou o time deles. Ele queria oxigenar, dar gás novo ao Vasco. Na cabeça dele, o Vasco teria mais chances. O Ramon queria ganhar o jogo. O Vasco mostrou isso desde o primeiro minuto. Que o Ramon queria ganhar o jogo. O Vasco queria ganhar o jogo, assim como o Flamengo. Assim como o Flamengo. Os dois times mostraram desde o primeiro minuto que queriam ganhar o jogo. Foi um jogo de trocação, foi um jogaço ontem no Maracanã. O clássico dos milhões ontem, que 70 mil pessoas, torcendo do Vasco, lotou a parte dela. Tinha muito vascaíno na parte mista também, então é isso. Dando continuidade à análise que eu estava fazendo no vídeo que eu trouxe mais cedo no canal, que eu subi mais cedo no canal. Se o Vasco não tinha banco, o Rossi fez muita falta, o Marlon fez muita falta, e aí, pessoal, analisem aqui junto comigo, torcida do Vasco. Porque se o Vasco tem o Rossi, se o Vasco tem o Marlon, jamais o Orelhano entraria, ele ficaria lá atrás na fila. E mesmo não tendo o Rossi e Marlon, eu acho que o Ramon, vem aqui comigo. Se fosse eu botaria até o Alex Teixeira, eu botaria o Serginho. Eu jamais botaria o Orelhano e seu Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, se não tivesse ninguém para botar, eu improvisaria até o Robson Bambu na lateral direita. Jamais não colocaria, jamais. Esses jogadores, faltam 10 jogos, o Vasco tem 10 finais para disputar nesse campeonato. Para nós alcançarmos nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. E ano que vem correr posições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano, com os jogadores que foram contratados na janela de transferências desse ano. Buscar coisas maiores ano que vem, em 2024. E nós, vascaínos, sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, na minha opinião, Puma Rodrigues e Orelhano não podem mais entrar, eles vão atrapalhar o Vasco a alcançar o nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Torcida do Vasco, cobrem através qualquer canal de comunicação que seja, torcida do Vasco cobrem através de redes sociais. Esses jogadores não podem mais entrar. Orelhano e Puma Rodrigues, eles vão nos atrapalhar. Então, pessoal, Ramon Dias é nosso treinador, sou fã, nosso treinadoraço Ramon Dias. Se diz orgulhoso da atuação do Vasco e afirma, abre aspas para o Ramon, resultado justo seria um empate. O Vasco jogou melhor, a verdade é essa, pessoal. O Vasco jogou melhor. O técnico argentino diz que está tranquilo,
mas cobra melhora no sistema ofensivo. Tivemos muitas chances. O Vasco perdeu para o Flamengo por 1-0 no clássico deste domingo no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe voltou para o Z4 ao ser ultrapassado pelo Goiás. Apesar da derrota, o técnico Ramon Dias se disse orgulhoso da atuação e afirmou que o resultado justo seria um empate. Abre aspas para o Ramon, nosso treinador. Declaração do Ramon na coletiva após o jogo. Me sinto muito orgulhoso de estar no Vasco, que tem o público que tem. E também pelos jogadores, pelo nível de intensidade que tem competido. E sobretudo como estamos competindo a nível nacional. Contra a equipe que tem os melhores jogadores, os melhores treinadores e competimos de igual para igual. Na minha opinião, fomos melhores, tá? Fizemos uma partida intensa, tivemos chance para ganhar, mas creio que o resultado justo seria um empate. As duas equipes criaram, para o espetáculo foi um bom jogo. O técnico argentino disse que se sente orgulhoso da evolução que os jogadores do Vasco demonstram em campo, rodada a rodada, e disse que está tranquilo sobre a situação na tabela. No entanto, cobrou para que a equipe melhore na parte ofensiva. Abre aspas para o Ramon, mais uma declaração do Ramon na coletiva após o jogo. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou ganhar. Me sinto orgulhoso pelos jogadores, clube e torcedores. Porque vamos competir até o final, porque não estamos longe. A equipe está evoluindo, estou tranquilo. Mas precisamos melhorar da metade do campo para frente. Porque tivemos muitas chances e não conseguimos concluir. Continua aqui mais uma declaração do Ramon, abre aspas, mais uma aspas para o Ramon. Temos que ter mais tranquilidade na última partida, no primeiro clássico, no Vasco Flamengo do primeiro turno. Na última partida do primeiro turno, contra o Flamengo, foi 4-1 para o Flamengo. Hoje foi difícil para eles, para nós também, mas para eles também. Declaração do Ramon. O Vasco teve boas chances na partida, mas parou em Rossi, que fez grande defesa encabeçada de Verratti. E na falta de sorte, como disse Medel depois da partida. O goleiro do Flamengo foi o melhor em campo, pessoal. Isso já diz muito sobre o jogo, né? O goleiro do Flamengo foi o melhor em campo. E na falta de sorte, como disse Medel depois da partida. Na chance em que Zé Gabriel não conseguiu finalizar dentro da grande área. Essa foi inacreditável. Zé Gabriel ali debaixo da trave. Não tinha ninguém na frente dele. Ele erra o chute. Verratti bate cruzado, ele erra o chute, não tinha ninguém. Ali era o gol do Vasco. Ver aquela bola entrando, porque eu faria aquele gol. A minha avó, com 350 anos, faria aquele gol. Entendeu? A minha bisavó, com 800 anos, faria aquele gol. Então, realmente, esse foi inacreditável. Ramon Dias disse que a equipe sofreu o gol de Gerson no melhor momento do time do jogo. Então, pessoal, é isso. Eu vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Sou Guilherme Silva, nosso jornalista vascaíno. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, dá o like. Compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Lugar de Vascaíno, quinta-feira em São Januário, às 19 horas, contra o Internacional, ingressos esgotados. Portanto, o Vasco tem que ganhar esse jogo, pessoal. Uma final, uma decisão de campeonato. Quem desanimou, faça um apelo. Nós vamos alcançar o nosso objetivo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Estamos chegando ao final desse vídeo. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.